Oi, famílias! Esse é mais um episódio do nosso Fraldas Cast e hoje eu tô com uma convidada que eu mal conheço ela. Ela já tá sorrindo aqui, ó. É uma convidada que vocês olham muito no nosso Instagram, nos nossos workshops, com muita informação e muito conhecimento. E hoje eu tô aqui com ela, que é essa pessoa maravilhosa, Aline, da Bebê da Vez. Obrigada, Verônica. Estamos sempre juntas e mais uma vez aqui trazendo essas informações riquíssimas que você é super preocupada com isso, viveu isso e sabe da importância que é a gente estar aqui hoje falando sobre esse assunto que não é só a amamentação. A gente vai bater aqui muito papo importante. A gente tem um problema, gente. A gente ama Fala falar. Tanto demais. eu quanto essa pessoa Como aqui. nos contei aqui um pouco, para poder dar tempo e falamos tudo que é pontual e importante, que É. você precisa saber. Então hoje a gente vai aqui falar de amamentação, das famílias da vez, porque eu me incluo, eu fui e sou uma família da vez, porque eu falo até que os próximos filhos já são bebê da vez. Usou verde esse final de ano. Não, dessa vez eu não usei verde, que eu quero Era pra ter ver. usado. Poxa, 2024, a gente já começava com tudo. É, então, eu queria começar falando um pouco da minha experiência, que é justamente, a gente estava aqui falando, Aline, a gente já falou tanto, a gente já conversou tanto com as famílias, né? Como que a gente fala? Ela falou, Verônica, a tua experiência. E, de fato, realmente, toda vez que a gente inicia um workshop, eu falo da minha experiência, que a bebê da vez, assim, eu sou mãe da pandemia, a minha filha hoje tem 3 anos, então ela nasceu em maio de 2020, ninguém nem podia pisar no hospital, a não ser as principais pessoas, né? Eu, meu Sim. marido, e eu tive muitas dificuldades com relação à amamentação, e eu falei, Aline, vem no hospital, e ela falou, Verônica, a gente não pode, porque estão pedindo teste de Covid e várias outras coisas, e eu fui aquela mãe que achava que era só colocar o menino no peito, e pronto, estava tudo lindamente perfeita a amamentação. E, na verdade, gente, a mãe aqui não sabia era de nada, não sabia de nada. E aí, depois que Lara nasceu, ela ainda teve um episódio de hipoglicemia, então a gente fala muito sobre isso nos workshops, né, Aline? Sim. Que existem algumas intercorrências, existem alguns protocolos que você, como família, precisa acompanhar, né, para entender em que momento essa amamentação ela precisa de fato acontecer. Então, a partir desse conhecimento e dessa informação, eu entendi que a fórmula ela não era vilã, mas no meu caso, e existem muitos casos, né, que ela entra e acontece o desmame precoce e várias outras coisas que a gente vai abordar aqui. Mas o principal foi que, com o conhecimento e com a informação, eu tive o poder da decisão de realmente, né, optar, não, realmente agora a gente vai ofertar a fórmula e eu não quero que seja mamadeira, eu quero que seja na colherinha, eu quero realmente continuar a minha amamentação. Então, depois, quando eu fui para casa, na época foi Camila que me atendeu. E ela me ensinou até outra coisa. Eu achava que era só colocar a bomba no peito e começava a sair aquele monte de leite. Também não é. Existe massagem para você fazer antes de colocar a bomba direto no peito. E aí, pegando o gancho, eu quero que a Aline fale sobre o que é essa assessoria, porque é o que nós falamos muito. Às vezes, as famílias se preocupam com o melhor berço, o melhor quarto, né, os melhores brinquedos, né, todos os acessórios da Peitolândia, que é a Marimel, que é uma das lojas Sim. uma das A Mama empresas, Box. a Mama Mama Box, Box. que é uma das empresas da Aline, que, aliás, a única e a melhor em São Luís, porque eu nunca vi, assim, a variedade de produtos que ela tem com relação a enxoval de amamentação, que é uma coisa também muito importante. Então, não se preocupar só com os acessórios, que às vezes a mãe nem usa, né? Tem muita coisa aí do checklist que a mãe não acaba usando. Então, é muito importante você também ter uma verba, um investimento para assessoria. E o que é essa assessoria, Aline? Tu já falou tantas coisas aí essenciais. Por exemplo, a gente imagina que quando o bebê nascer, a gente só coloca esse bebê no peito e pronto. É o que a maioria das pessoas pensam. Ela já, os pais, os avós, quando a gente chega para dar os cursos domiciliares, por exemplo, eles já ficam assim, nossa, para aprender a ser pai e mãe, para isso, para aquilo, e chega o final do curso, eles falam, gente, como é que a gente ia ter bebê sem saber de tudo isso? Então, é algo que faz muita diferença.
E eu acredito que não só a mãe, né, ter o acesso a essa informação, mas a mãe, As famílias. esse cônjuge, esses avós, essa rede de apoio ali que vai estar com ela, porque não adianta, às vezes, uma mãe, não, eu quero amamentar, quero que dê tudo certo, e aí ela tem uma sogra, uma própria mãe, o marido, dizendo, não, vamos logo dar mamadeira, vamos logo. Então, é uma pessoa que está ali podando aquilo que ela está tentando e acaba que não contribui com esse processo dela. Então, a informação já entra fazendo essa base. E, claro, aliado a essa informação que é super necessária, esse suporte profissional, porque como tu acabou de falar, eu pensei que era só botar também a bomba no peito. E a gente chega muito nos atendimentos, as mulheres têm vários itens, compraram várias coisas que muitas das vezes não sabem nem utilizar, e que, de uma forma, quando ela tem essa informação prévia, ela pode fazer uma escolha de, não devia ter comprado essa bomba, talvez só um coletor me ajudasse, deixava a bomba mais lá para frente, e aí algumas coisas que vai se ajustando. E quando chega esse suporte profissional, que aí entra na assessoria amamentação, é justamente porque a gente vai avaliar todo esse processo. Então, tem pessoas que pensam assim, a assessoria amamentação vai só lá, bota o bebê para mamar, faz um laser e pronto. Não, é muito mais do que isso. Não é à toa que o atendimento dura aí 1h30, 2 horas, a depender do bebê até mais. E a gente acaba que, como o atendimento é domiciliar, a gente a gente avalia todo aquele contexto familiar, né? Que é muito importante. É uma mãe que às vezes ela tá super debilitada, porque por mais que o pai esteja ali ao lado dela, ele se sente muito inseguro para auxiliar com o bebê, tem medo de carregar, tem medo de dar o banho, tem medo de trocar uma fralda, acha que não sabe, e aí aquela mãe fica ali também refém de tudo ela que está fazendo e na hora ela não está tendo a ajuda necessária para ela passar por aquela fase. Então, também entra aí a importância de todos estarem envolvidos e no momento do atendimento a gente tira essas dúvidas, passa essas orientações, a gente consegue avaliar e dizer assim, olha, você consegue fazer isso, deixa eu te ajudar bem aqui para você conseguir colocar em prática, você não precisa ficar inseguro assim, esses pontos principais aqui, você segura o bebê, base da cabeça, bumbum, tá tudo certo, o bebê não vai cair, não vai quebrar, e aí você pode colocar a almofada de amamentação, auxiliar ela aqui nessa posição. Tudo isso a gente vai fazendo durante o atendimento. Então, a gente também tem que ter um filho ali para perceber, porque acontece muito de no primeiro dia, porque a gente tem os atendimentos que é um único atendimento, mas a gente tem os atendimentos que já incluem retorno ou que incluem mais, né? E aí, por vezes, nesse primeiro atendimento, que às vezes acontece na maternidade ou em domicílio, a mãe que decide também como ela quer, mas quando acontece na maternidade, a gente percebe que ela tá em outro planeta. A gente já chega no atendimento, ela tá naquela ansiedade, aquela insegurança, querendo muito aquele atendimento, mas é como se ela não estivesse prestando atenção em nada do que a gente tá falando. Ela tá em outro planeta de fato. E aí, quando a gente vai nesse retorno, ela pergunta tudo de novo, ela não entendeu nada, e aí a família, naquele primeiro momento, é justamente quem vai acolher essas informações, quem vai tirar as dúvidas, e a gente vai orientar, talvez até mais focado neles do que nessa mãe no primeiro momento, porque às vezes a gente vai, ajusta o bebê, arruma, pega e tudo, ela tá cheia de dúvidas, mas devido pós-operatório, devido às inseguranças, devido tá vendo o bebê chorar, ela fica muito angustiada e aí acaba que não flui tão bem do jeito que a gente gostaria, principalmente, Verônica, quando é uma mãe que ela não teve informação na gestação. A gente também percebe muito essa diferença. Se ela não teve informação na gestação, esse primeiro atendimento, se ela não leu, não tem nada assim de uma base sobre a amamentação, nesse primeiro momento ela às vezes nem entende. Ela tá procurando atendimento porque alguém indicou, ou porque o peito dela tá doendo, ou porque ela já se desesperou que o bebê não pegou no peito. E aí ela pergunta para alguém que diz assim, você tem uma consultora de amamentação? E aí, em cima da hora. Esse em cima da hora não é fácil para a gente enquanto profissional. Não é à toa que a gente bate muito na tecla de busca informação, aproveitem, né, para durante a gestação fechar o pacote de vocês de atendimento, ter uma consulta de pré-natal, participar do workshop, fazer outras, buscar de fato essa informação junto com o cônjuge, porque quando chega lá no pós é totalmente diferente. Tem mães que já tá toda organizada, mas aí ela não chama no primeiro atendimento na maternidade porque ela consegue desenrolar lá. E aí, quando vai para casa, a gente vai fazer toda essa avaliação, onde a gente avalia a mamada, avalia a sucção do bebê, a gente vai avaliar esse bebê, vai avaliar essas
como é que tá essa troca de fralda, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, esse bebê, ele mama e ele mais dorme no peito, vai escutar o que essa mãe tem a dizer também, de como foi aquele primeiro momento, tanto na maternidade como em casa, para que a gente consiga avaliar todo o cenário. E não é só a mãe, não tem uma culpa, né? Não é só a mãe ou não é só o bebê. A gente precisa avaliar aquele conjunto e incluir a família nisso também, porque às vezes a família pode estar desestabilizando, chegando visita, chegando pitaco, chegando um monte de coisa, acaba desestabilizando essa mulher e impacta, claro, na amamentação também. Então, a gente sabe que muita coisa é envolvida aí na amamentação, cada dia se descobre mais, né? Quando a gente começou há 8 anos, era muito foco de boca de peixinho, isso e aquilo. Hoje a gente já sabe que tem a língua, a gente já sabe que tem as assimetrias cranianas, a gente já sabe que tem disfunções orais, tantas coisas, a anatomia da mama da mãe que pode impactar, outras questões também, não só anatômicas, mas metabólicas da mulher que a gente vai ali buscar. Então, é um leque. De fato, é uma consulta que a gente precisa ter um olhar muito atento a todos os mínimos detalhes, porque algo pode estar impactando e ela, às vezes, vai focar só quando ela for na primeira consulta com a pediatra. A bebê perdeu peso, então tem alguma coisa de errado e o problema é comigo, o problema é com o bebê, às vezes ela já acha que o problema é com ela, e por isso a assessoria amamentação é importante, porque a gente vai justamente observar todos esses detalhes para poder não deixar passar nada despercebido e buscar, de fato, a causa da raiz do problema ali. Sim, eu acho muito importante essa questão que você falou que antes, há 8 anos atrás, quando vocês começaram, era só a questão da técnica, da boca do peixinho, avaliar isso. E hoje tem tanta coisa que envolve a questão da amamentação e eu vejo pelo lado que bom, porque hoje você tem um diagnóstico. Antes você não sabia, né? Tem criança que fala, nunca ouvi falar de freio legal, na minha época não tinha isso. Talvez você tinha e não sabia, né? Porque não tinha os profissionais para poder estar dando um diagnóstico correto ou conhecimento e informação mesmo, porque as coisas evoluem. E, Aline, eu quero te dar até um feedback que o pai que vai lá na loja, né, atrás dos itens do enxoval de amamentação, a gente consegue perceber o que passou pela assessoria e o que não passou pela assessoria. Sim. Primeiro, pelas emoções e questões comportamentais, que a gente, quando não tem conhecimento e não tem informação, a gente fica com medo, a gente pergunta, a gente duvida, será se funciona, será que é? Eu nunca ouvi falar disso. E o pai que passa pela assessoria, ele já vem, eu quero isso porque a minha mulher pediu isso e a gente está com dificuldade nisso. Então, ele já é muito pontual, né? Então, ele vai atrás da colher porque ele já sabe que a mama a mãe fala que tá doendo, tá dolorido, mas que ele não quer a mamadeira, ele quer a colher dosadora, ele quer o copinho para ofertar de outras maneiras para não ter, né, o desmame precoce. E a gente percebe uma união, uma visão, né, de família, né? Não fica mais aquela família dividida. Dá logo leite, porque o teu leite é fraco. Dá a fórmula, porque esse menino tá aí com fome, o teu leite não sustenta. E quando ele passa pela assessoria, as famílias passam pela assessoria, a visão é comum, né? Então, é em favor da amamentação, né, de acordo com as suas possibilidades, porque a gente sabe hoje que tem a questão da saúde emocional dessa mãe, o cansaço, ele existe, né? E a informação, ela vem para isso dentro da assessoria. Eu gostei demais disso, porque foi isso, de fato, que me ajudou. Então, enquanto a minha família estava na visão de que eu poderia amamentar e de que eu iria continuar com a amamentação, a minha rede de apoio veio junto comigo. Por quê? Porque teve aquele acesso à informação, né? Teve aquele acesso a esse cuidado comigo para entender o que eu queria, né? E foi uma rede em conjunto. Não foi só um dizendo isso, aquilo que dá até para evitar os palpites, né? Quando a gente não tem a informação e o conhecimento. E a informação, ela te permite fazer escolhas, né? É exatamente Sim. isso. E a gente precisa também falar que a amamentação, já tem muito julgamento na amamentação, não só na amamentação, na maternidade toda, inteira, né? Então, já é muito julgamento. Mas é importante que as pessoas também vejam que a amamentação é uma escolha. A gente precisa entender isso porque, claro, se sabe de muitos benefícios da amamentação. Ele tem todos os benefícios, é um padrão ouro de alimentação. Só que tem mulheres que desde a gravidez, não quero, se não der certo, não deu, não tô tão... E quando o bebê nasce, ela muda totalmente essa concepção. É verdade. Às vezes ela fala, não, eu quero ir até o fim e tal. Mas também tem aquelas mulheres que não, por elas, tanto faz, é uma escolha.
que a gente já chega e diz assim, não, eu quero ver isso aqui agora, porque eu sei que o colostro é importante, então eu tô focada aqui nesse começo da amamentação, mas depois eu vou usar mamadeira, porque minha vida é assim, assado. E hoje a gente sabe que as mulheres, elas estão muito mais envolvidas em negócios, no mercado de trabalho em si. Algumas não ficam 4, 6 meses de licença, precisa voltar com 30. Muitos profissionais da saúde voltam com esse período também menor, bem como profissionais liberais. Então, devido a isso, elas já estão ali muito alinhadas e não deixam de ser julgadas. E justamente nesse pós-parto, que a gente sabe é a bomba de hormônios que tem, todas as coisas envolvidas, mas que a gente tem que ter esse olhar. E aí, tá informada, essa família tá informada porque ela vai ser cercada de palpites. Eu acredito que assim como ela se preparar para ela ter informação e estar segura de dizer, não, eu vou até aqui porque é o que dá para mim, ou então eu vou a mais porque eu vou me proporcionar, ou eu vou querer proporcionar para o bebê e minha rede de apoio vai me ajudar. E a gente sabe que tem possibilidades para isso. Não é fácil. Vou ficar extraindo leite, usando bomba, querendo ficar ali montando um estoque de leite. Tem muitas mães que começam com essa visão, mas na rotina, às vezes enquadrar tudo isso não é fácil, mas é importante. E falar sobre isso e ter essa informação para fazer essa escolha é de fato o que vai fazer toda a diferença. E Aline, e uma dúvida do seguinte: essa assessoria eu posso fazer antes de ter o bebê ou é somente depois? Essa assessoria amamentação, ela é no pós-parto, porque a gente vai avaliar Tá. mãe e bebê, certo? O que a gente faz antes? Antes tem o pré-natal da amamentação, que ele é diferente do curso, tá? Qual é o objetivo do pré-natal da amamentação? No pré-natal da amamentação, a gente vai fazer uma avaliação completa da mãe, como se ela estivesse indo para aquela primeira consulta de pré-natal com o obstetra. Então, tem uma questão de avaliação das mamas, tem uma questão de avaliação históricos, cirúrgicos, de doenças metabólicas, de tudo. A gente vai fazer um rastreio. Baseado em todas as informações também, a gente já aproveita e passa para elas orientações sobre a amamentação. Olha, isso aqui você precisa saber, o que acontece lá na maternidade nas primeiras 48 horas, o que acontece quando você chega em casa, essa fase da apojadura. Então, a gente já fala tudo de amamentação, bem como a gente faz essa avaliação com ela, que é uma consulta totalmente individualizada. Ela dá para ser, inclusive, online. Eu faço muito consulta de pré-natal online, porque a gente consegue agregar, passar essas informações e fazer tudo num atendimento online, mas também ela pode ser esse atendimento domiciliar que a gente faz. E aí o curso também é algo que entra quando essa família está ali esperando um bebê, porque aí no curso a gente já vai falar tanto de amamentação, de uma maneira bem mais geral, e a gente também vai falar sobre os cuidados com o bebê, falar sobre as seguranças, manobra de desengasgo, essas questões que as famílias em geral ficam preocupadas demais que aconteça. Então, tudo isso vai no curso. Mas o pré-natal de amamentação ele é mais específico, porque a gente vai ter um olhar ali mais direcionado para possíveis problemas. Um exemplo, se a gente identifica na gestação que essa mulher ela tem diabetes ou que ela fez ela passou por um procedimento 2, 3 anos aí de uma bariátrica, a gente já sabe que ali tem um potencial, pode haver, né? Cada caso é um caso, a gente pode encontrar ali alguma barreira inicial nesse início da amamentação. Então, a gente também já pode buscar, através dessa informação, esse dia do atendimento na maternidade já estamos lá. A gente pode trabalhar fazendo uma extração de colostro durante a gestação, para que quando esse bebê nasça, ele não precise ir para a fórmula. Né? A gente vai fazer essa estimulação ali. Então, essa consulta de pré-natal ela é diferente, né, do curso e ela é mais voltada para isso. Então, a assessoria à amamentação vai ser diferente porque a gente vai avaliar a mãe, bebê e todo o contexto no pós-parto. Legal. E, Aline, entrando agora mais no contexto de quando o bebê nasce, que a mãe tá ali naquele momento da amamentação, uma das coisas que eu vejo que as mães mais ficam tensas é quando vai para a consulta, acabou de nascer com 10 dias, vai pro pediatra, bebê perdeu peso. A culpa é só do leite? Não. Gente, a culpa é só do leite, só da mãe. É isso, né? Em resumo, todo mundo só fala isso. E foca muito na mãe, que a culpa é da mãe. A mãe se culpa, Sim. né? Tem muito isso. Ela acha que, meu peito é o tamanho do peito, o que eu não tô dando conta, é o que eu tô comendo. Aí vem aí inúmeros mitos voltados para isso, mas não é. Por isso que é importante a assessoria e a avaliação.
Tem muitas famílias que buscam nesse momento, né? Ah, meu bebê perdeu peso, a pediatra disse que era para procurar uma consultora de amamentação. Tem pediatras que sinalizam dessa forma, tem pediatras que já introduzem a fórmula. E aí, quando introduz a fórmula, vira ali um efeito bola de neve. A gente nem descobriu qual era o problema, o bebê já está na fórmula. Se depois eu quiser voltar para o peito, às vezes esse bebê não quer mais, porque eles escolhem. Eles escolhem. Não imagina assim, é só um bebê, acabou de nascer. São espertos. Não sabe. Eles sabem. Então, eles vão escolher o que é melhor para eles, o que é mais fácil, o que não tá fazendo eles gastarem energia. Por mais que tá ali no colo com a mãe, tudo seja muito bom, mas eles também têm essa percepção. Ah, eu tô bem aqui, um copinho tá virando leite na minha boca, eu tô tomando uma mamadeira onde eu não tô fazendo nenhum esforço, pra que eu vou ficar gastando tempo ali no peito? Então, às vezes, a gente vai ver um bebê que vai fazer confusão de bicos e confusão de fluxo por conta disso. E aí, quando eu vou logo fazer essa avaliação e identificar qual é o problema, eu já consigo sinalizar para a mãe, olha, aqui é um bebê que ele não está fazendo uma pega adequada. Ela imagina, porque tem muita mãe que vê quando o bebê tá ali mamando, que a boca dele tá aquela boquinha de peixinho viradinha. Só que tem bebê que faz essa boquinha de peixinho viradinha só no mamilo. Do mamilo, né? E aí é um bebê que ele não tá abrindo o bocão nessa região da areola. E o que acontece? Ele não tá extraindo leite. Então, meu bebê tá ficando 1 hora no peito, 1 hora e meia, como assim ele não ganha peso? Será que esse bebê tá mamando mesmo? Será se essa mamada tá sendo efetiva, tá sendo eficaz? Muitas das vezes não. Então, não tem nada a ver com a mãe. Em grande parte, assim, não tem nada a ver com a mãe. Tem a ver com o bebê, com o jeito que esse bebê tá mamando. E aí a gente vai, corrige, muda a posição, orienta essa mãe, sinaliza para que ela, rede de apoio, quem tiver por ali, consiga identificar também, olha, o bebê começou a mamada, bocão bem aberto. Ao longo da mamada ele foi fechando a boquinha. E aí, como ele vai fechando a boquinha, ele não tá conseguindo fazer essa extração. E aí fica essa saga, né? Mama, bota para dormir, acorda, faz curtos intervalos, né? Faz sonecas e fica acordando toda hora querendo peito, peito, peito. Não tem a avó que não diga, dá logo mingau pra esse menino, bora dar mamadeira que esse leite não tá sustentando. Só que, na verdade, esse bebê não está fazendo essa mamada eficaz. E aí a gente precisa muito ter esse olhar para isso. Bem como pode ser a língua que está impactando. Tem famílias que às vezes não fez o teste da linguinha. Oferecem nas maternidades particulares, por exemplo, mas às vezes, eu vou fazer depois, vou fazendo nesse primeiro mês, e às vezes passa despercebido, às vezes faz, mas não avaliou essa parte mais funcional da língua, só viu mesmo uma parte mais anatômica. Não é uma língua que está presa até na ponta? Então tá, não precisa fazer procedimento, mas às vezes tem algum impacto ali, que tem muita divergência sobre esse assunto hoje, e de fato, por quê? Porque a gente não é só tudo corta-língua, né? Vamos colocar um bebê para fazer frenesi. Não existe isso. O que a gente precisa ter ali é essa funcionalidade. A língua está fazendo a função dela? Tem língua que não está fazendo a função dela porque tem um freno submucoso que está impactando, um que fica mais atrás, mais escondidinho, porque está impactando. Então, é algo que não está fazendo a função. A gente precisa que essa língua faça a função dela para poder esse bebê conseguir fazer a extração desse leite. E aí, a gente vai buscar esse olhar. É uma disfunção oral? É um bebê que precisa acompanhar com a fono para poder fazer uma movimentação de língua melhor e conseguir fazer a extração desse leite? Então, vamos encaminhar para a fono. É um bebê que está com uma assimetria craniana, precisa ir para osteopata, os pais ficam, meu Deus, é tanta gente, toda hora equipe é um multi. encaminhamento. Só que, na verdade, cada um tem ali seu papel, né? Todo mundo vai estudar para uma parte mais específica. Então, enquanto enfermeira e consultora de amamentação, eu sei até onde eu vou e aonde eu preciso encaminhar. Apesar de muito tempo de trabalho e de já ter esse olhar bem amplo para tudo e conseguir direcionar as famílias, mas a gente tem que ter esse limite, né, de dizer assim, não, aqui esse profissional também pode te ajudar. Muitas famílias não entendem, justamente por isso não tem essa informação, não sabem, será que tem gente que vai até pensar assim, parece um cartel, fica um indicando para outro. Não é. Se eu não fizer esse encaminhamento, por vezes, eu vou estar também criando um bloqueio bem ali, eu vou atrapalhar esse processo de amamentação, assim como de fato acontece, porque quando essa família não procura essa outra ajuda, não faz esse acompanhamento multi,
esse bebê acaba desmamando, acaba entrando numa mamadeira, pode acabar tendo outros problemas ali, porque a gente já viu que tinha, mas passa despercebido. A gente só descobre depois. Depois ela fala assim, acabei indo pra mamadeira mesmo, nem fiz o procedimento da língua, sendo que a fono já tinha dito, o pediatra já tinha dito, eu sinalizei na consultoria de amamentação, e aí às vezes a gente percebe que por falta de informação, eu tenho medo, eu não conheço, eu não sei se era necessário mesmo, minha mãe disse para eu não fazer, por que eu ia expor um bebê a um procedimento agora? E por aí vai. Então, é um leque de situações que acontecem e que a gente precisa investigar, porque não é só perder o peso, vamos dar fórmula, perder o peso, o problema é a mãe que não tem leite ou que o leite da mãe é fraco. Não é. A gente tem que, de fato, buscar e ter hoje o tanto de estudos novos, de possibilidade da gente enxergar isso. Nossa, é precioso, porque eu passei por muita dificuldade na minha filha também. Então, já era a minha segunda filha, que justamente foi quando veio aí a ideia da bebê da vez. Poxa, eu trabalho com isso, eu sou enfermeira, já tive a primeira e tô aqui sofrendo. Então, a gente pensa que não vai passar, e por isso que a amamentação não é só eu preciso saber de coisas pontuais, ou eu tenho que me preparar meu peito, passar a bucha, passar isso, passar aquilo, porque a gente vai saber quando esse bebê chegar. É ele que vai nos dar esse norte para a gente conseguir identificar muita coisa. E não a gente está se preparando, comprando bomba, gastando assim com um monte de coisa, como você falou, porque ali naquele momento pode ser que a gente precise fazer alguns investimentos nesse pós-parto, em prol da saúde desse bebê também. Que é o que eu estava falando, né? Odontopediatra, fono. Pode ser que precise, pode ser que não precise de nada disso, mas pode ser que precise de tudo isso. E aí, você está preparado, você está sabendo dessa informação, alguém lhe orientou sobre isso? E às vezes não, porque é o que a gente vê no dia a dia do atendimento. Nossa, as mães falam assim, eu não imaginava que eu ia passar por isso. Eu li coisa na internet, eu comprei livro, mas eu não imaginava como era importante ter uma consultora de amamentação. Nunca pensei que a gente tinha que ensinar o bebê a mamar. Mas como a mãe vai ensinar, se nem ela sabe, se nem ela foi ensinada, né? No pré-natal não se fala sobre isso com o obstetra. Não vai se falar sobre isso. Então, de fato, é a família que busca essas orientações, essas informações, e por isso a gente foca isso no workshop, né? No workshop que é uma ideia da Verônica, que é justamente falar sobre essas informações, porque ela passou por isso e viu a importância de levar essa informação para essas famílias, seja de primeira viagem, seja de segunda, de terceira. A gente atende mães que já estão no terceiro filho, mas que ela fala, não consegui no primeiro, não consegui no segundo, ou que ela diz, deu certo, mas eu não sei como vai vir um terceiro, eu já quero ajuda. Então, tem muito isso também. E buscar, de fato, o profissional e buscar essas informações é o que vai nortear a família para eles traçarem ali os planos, como vai ser a rotina deles com esse bebê. E eu acho legal, uma coisa que me veio agora aqui na cabeça, é que assim, às vezes a pessoa, mas nossa, esse é o valor da assessoria, Sim. Mas ali de imediato ela não vai saber o quão grande vai ser esse impacto financeiro na vida dela se ela preconizar uma amamentação exclusiva. Porque já tem o gasto com as fraldas. E ainda vai ter gastos com comprar latas de leite. Então, às vezes, aquele investimento ali necessário e inicial com o diagnóstico, se tiver que fazer uma frenectomia, né? Se tiver que ir para um osteopata, fazer algumas sessões, ou acompanhamento com fono, mas isso ali não é olhar para o agora, é realmente preconizar a amamentação, que vai ter inúmeros benefícios, né? O aleitamento materno exclusivo. E, além disso, vai te trazer, com certeza, família, uma economia financeira, porque já não vai comprar lata de leite. Além dos benefícios de saúde, né? Exato. Isso aí é o primordial. Então, as pessoas às vezes dizem assim, eu não vou gastar com isso. Mas compra 10 mil coisas que o bebê nem vai usar. E que o bebê nem precisa, de fato. Porque por mais, eu quero fazer, eu posso fazer, beleza. Mas só isso é importante, né? A saúde do seu filho não é importante. Um ponto também que eu gosto muito de falar para os pais quando eu estou nos atendimentos. É muito fácil dar uma mamadeira. Mas o tanto de coisas que o bebê não está desenvolvendo por estar tomando a mamadeira, que impacto, o que é que você quer? A facilidade para o seu filho agora, que aí para você pode ser difícil, você que vai ter que aprender, porque quem vai ter que aprender ali é o adulto, mas aí quando essa criança for começar uma introdução alimentar, que ela tiver dificuldade de mastigação, que lá na frente você identifica a dificuldade de fala também, quando já tá lá na frente, a gente nem lembra o que passou, né? Mas o impacto foi bem aqui, foi na amamentação, foi no uso dos bicos artificiais, então,
qual investimento você quer fazer? O que vale a pena? A saúde, esse bem-estar? Ou agora eu não quero saber disso, eu tô cansada, eu só quero saber de dormir? Gente, os pais têm que se preparar para ter filhos. A gente não tem esse costume, né? É verdade. Mas só botar filho no mundo... Vai ser. E uma coisa legal é que eu tenho visto, por conta disso, cada vez pais de segunda viagem, terceira viagem, investindo nisso. Né? Não só os de primeira viagem, mas os de segunda e terceira, justamente por entender essa importância de tudo isso, que não é o agora, mas saber que uma amamentação, né, que teve êxito, né, conseguiu teve os benefícios, essa criança lá na frente, ela vai ser totalmente diferente. Então, os pais de segunda e terceira viagem, eles vêm porque eles percebem, né, esse desenvolvimento do primogênito. Então, eu até vejo também os nossos clientes de chá de fralda de segunda, de terceira viagem, que eles olham a importância de realmente fazer investimentos certos, com assessoria, com chá de fraldas, né, porque lá na loja eles conseguem usufruir dos produtos da Mama Box, né, Aline? E isso é muito importante. Isso que tu tá falando é real, porque a gente tá passando por isso também, vendo nos nossos clientes como a demanda de pais de segunda viagem, de terceira viagem aumentou, né? Não só pelo fato de a gente já ter 8 anos e estar pegando essas mesmas famílias novamente, mas também pelo fato de muita gente estar vendo a importância, né? E de estar se falando sobre isso, de estar querendo de fato investir nisso, de fazer um enxoval mais consciente, né? Já sabendo na segunda viagem que não vai precisar de um monte de coisa que a gente comprou da primeira, a gente já sabe disso aí, a gente já aprendeu. Então vai dizer assim, não, eu sei que eu vou ser pontual e vou gastar, vou deixar um dinheiro aqui guardado, porque pode ser que eu precise de uma consultora de amamentação, pode ser que eu precise de uma fono, de uma físio, pode ser que eu precise de uma odontopediatra, já sabe. Então, ele já tá mais preparado. E na primeira viagem, é pela empolgação, que eu digo, gente, deixem elas viver a empolgação delas. Porque é uma empolgação da primeira viagem. É um momento muito esperado. É um momento muito esperado. Então, elas querem comprar muita coisa, fazer muita coisa. Façam. Só que também não deixem de fazer o mais importante, que eu costumo falar que a informação é o número 1 na lista. Porque da informação você escolhe todos os outros. Tem famílias, às vezes, que deixam para fazer o curso depois das 30 semanas, né? E aí o pai diz assim, não acredito que eu poderia ter economizado tanto verdade. Em relação a não ter comprado isso, não ter comprado aquilo, porque a gente também fala sobre isso nos cursos e dá para fazer uma economia. E é importante falar sobre essa economia porque depois que uma criança nasce, a gente gasta uma fortuna todo dia. É verdade. Toda hora precisa de alguma coisa. E pra gente já tá encaminhando aí pro fim, Aline, fralda e amamentação. Tem tudo a ver? Tudo a ver. Por isso que a gente se dá tão bem, gente. Tudo a ver, porque não adianta eu estar ali sabendo, tô ali na amamentação, fluindo as coisas na amamentação, mas qual é o parâmetro que eu tenho? Que a mãe gostaria de ter um medidor aqui no peito. Ô, Aline, não existe isso ainda não? Não existe ainda não. Tipo, ficar um raio-x aqui pra saber se tá deglutindo. Que o bebê tá tomando. Qual é esse raio-x? É a fralda. Então, o bebê tá fazendo xixi, e aí a gente vai tendo um parâmetro aí, mais ou menos pra vocês só terem uma ideia. O bebê nasceu no primeiro dia de vida, né? As primeiras 24 horas. Esse bebê precisa fazer ao menos uma fralda de xixi. Então, o bebê fez uma fralda de xixi, fez cocô, ok. Ele conseguiu se hidratar, tá se alimentando, porque o tamanho do estômago do bebê é bem pequeno nesse primeiro momento, né? Então, os primeiros 3 dias de vida cabe aí de 5 a 7 ml. Então, esse bebê, ele vai mamar pouco, fez aquele xixi, aquela primeira fralda, a gente já sabe. Tem bebê que vai fazer mais, mas a gente já viu a primeira fralda, tá tudo certo. No terceiro dia, eu já vou ver aí 3 trocas de fraldas dentro dessas 24 horas. E assim vai. Tá lá a partir da primeira semana, de 7 dias, a gente já vai ver essa média de 6 a 7 trocas de fralda por dia. Isso é que vai me dar o parâmetro de que esse bebê tá mamando mesmo. Ah, Aline, mas meu bebê tá trocando só 2 fraldas, já com 1 semana. Então, esse bebê pode não estar conseguindo tirar esse leite, pode ser que essa mama tenha ficado empedrada, tá tão dura que a boquinha do bebê tá só escorregando, ele não tá conseguindo extrair. Então, é um momento que às vezes a gente faz massagem, tira leite na bomba, tira de forma manual mesmo, oferta esse leite pro bebê, mas a gente sabe que não tá legal. Então, a fralda, ela vai dar esse parâmetro pros pais, né? Para poder a gente saber assim, não, realmente o bebê tá hidratado ou não, o que eu preciso fazer. Então, seja buscar uma consultora, seja conversar com a pediatra também conduzir isso, que ela vai orientar. Não, é um bebê que já tá aqui num caso que a gente precisa introduzir a fórmula, e daí, depois de uma avaliação mais completa,
a gente conseguir identificar o problema e buscar a solução. Quando eu falo da fórmula, ela não é uma vilã, mas a gente precisa saber o momento que ela entra, o momento que ela sai, caso a família não queira continuar com ela, queira focar na amamentação, para que eu não atrapalhe aquele estímulo no peito. Porque dentro de todas essas glândulas aqui na mama, essas glândulas precisam de estímulo. Quem faz esse estímulo é o bebê. Então, se o bebê está tomando fórmula, se o bebê não está vindo no peito, não tem esse estímulo. Consequentemente, o que vai acontecer? Produção diminui. Então, já estou uma semana dando leite para o bebê e o bebê quase não está mamando, com certeza essa produção já diminuiu. Tem como retomar? Tem. Tem usando a bomba, tem voltando esse bebê para o peito, tem estimulando essas glândulas ali novamente, assim, bota, bebê mamou, depois bomba, faz uma força-tarefa que elas vão voltar para como elas estavam, e é isso que importa. Então, o que vai precisar? Estímulo. Não adianta tomar caldo de cana e não sei quantas milhões de coisas, porque não é isso que vai dar leite. Peito não é estoque, peito é fábrica. O bebê tem que mamar, então o bebê tá fazendo estímulo, vai fluir essa amamentação. Eu posso, por exemplo, teve alguma intercorrência, perdeu muito peso, a gente está querendo pediatra para retomar isso, eu posso tirar o meu próprio leite fazendo esse trabalho aí de usar bomba e tudo, bota o bebê no peito, o bebê mama um pouco, o bebê se estressou no peito porque o fluxo diminui, não é porque o leite acabou, é só o fluxo que diminui, eles precisam fazer mais esforço, então eles meio que dão uma estressada, mas esse bebê tá lá o leite, então depois que eu posso fazer? Pôr a bomba. Também requer paciência, não vai botar a bomba e ver 50 ml saindo. É um trabalho que precisa ser contínuo para que o corpo se adapte àquela nova quantidade, aquelas mudanças, e aí depois tudo flua também. Mas não adianta eu querer começar num dia, não seguir um padrão, uma rotina, porque eu preciso mostrar para o meu cérebro, olha, eu tô vindo aqui toda hora, prepara leite aí. E assim e fluindo. Senão, acaba que, de fato, quanto mais eu aumento a quantidade de fórmula, menos estímulo eu tenho no peito, a minha produção cai e aí tem o grande risco do desmame precoce. Isso é real, porque assim, quando Lara teve hipoglicemia, então eu fiz o uso, né, com 4 meses, ela já não queria mais o peito, mas eu consegui até 5 meses e meio amamentar ela tirando, e de fato, nos horários que eu já estava na rotina de tirar, o meu peito estava cheio, muito cheio. Mas como ela tinha a fórmula, então aqueles outros intervalos que era a fórmula, o meu peito só ia encher daqui tal hora, tipo, daqui 4, 5 horas, porque era a próxima hora de extrair o leite. Então, era uma coisa, assim, surreal o corpo da gente, o quanto ele entende sobre essa demanda, o quanto a amamentação é emocional também, porque os dias que eu estava, assim, esgotada, porque existe esses dias, e não sou menos mãe por admitir que eu pedi ajuda, eu tava cansada, eu chorava, dava 6 horas da noite, eu chorava, era um choro sem explicação. Então, existe essa questão também do puerpério emocional, que tudo tá ligado com a amamentação, mas os dias que eu estava plenamente assim, meu Deus, eu amo minha filha, que bom que ela nasceu, cara, jorrava leite, ficava assim, pingando leite, enchia toda hora, eu tinha que trocar a rosquinha. Sim. Então, foi muito importante falar disso, que a gente já começou no começo dessa questão emocional, saber das técnicas, das informações, e uma frase que tu ama, que eu adotei pra mim, né, que tu sempre fala, e eu amo, na verdade, peito é fábrica, peito não é estoque. Não adianta comprar chá de amamentação, fazer massagem, né, tomar caldo, comer galinha caipira, fazer tudo, se não tiver o estímulo do bebê. E uma coisa que eu acho legal, que a gente também fala, é que amamentar não é só o ato de colocar o bebê aqui, né, Aline? Sim. Eu acho que aquela golden hour, dele cheirar, né, de sentir a mãe, a presença da mãe, ter esse contato, ali já começa a amamentação, né? E uma coisa importante, tem pessoas que podem até pensar assim, chamei, que existe, né? A gente percebe, eu chamei a consultora, aí esconde a chupeta, esconde tudo e tal. A gente não vai para a casa de vocês com nenhum julgamento em relação a isso. Quando eu chego lá que eu olho a chupeta, eu sempre falo assim, olha, a chupeta pode, você tá usando essa chupeta que horas e por quê? Aí ela me explica, aí eu explico para ela também, se você quiser usar, isso pode impactar nisso, nisso e nisso. Mas é uma escolha sua. Só dela. Então, não existe a gente fazer esse julgamento. Sempre a gente fala nesse intuito de informar, de dizer assim, isso aqui pode prejudicar, já que você quer amamentar. Uhum. Mas eu quero fazer aleitamento misto, porque tá muito corrido, eu já vou voltar a trabalhar, e nas madrugadas eu tô muito cansada, eu quero dormir.
Mas isso vai ter um impacto nisso. Sua produção vai cair, porque à noite o corpo também está esperando que o bebê vá mamar, o bebê não vai. Produção cai. Então, você vai acordar na madrugada para tirar leite, para usar a bomba? Não vai. Se você não está querendo acordar para amamentar, também não vai querer acordar para usar a bomba. Então, a produção naquele momento diminui. Ponto. Mas ela precisa saber disso. Verdade. Senão eu vou lá, eu vou ver tudo isso, não vou dizer para ela, vou sair de lá, daqui a pouco a produção dela diminuiu, já tá desmamando. Eu tive uma consultora, ela nem me falou isso. Então, eu preciso passar essa informação e, claro, a escolha vai ser sempre da família. A gente chega nos atendimentos, as mães às vezes querem falar, ou às vezes elas não querem amamentar. Ah, existe isso, né, Aline? Tem. A gente chega, o marido que pagou, a sogra que ligou, a mãe que tá atrás de uma consultora, e a gente chega lá e a gente percebe todo aquele cenário de que a família toda quer, mas a mãe não quer. Mas não quer. E a gente precisa respeitar muito isso e conversar com a família sobre isso, porque seja porque o mamilo é sensível e dói, mas também seja porque ela tá esgotada, inclusive dessa família que tá em cima dela. Então, a gente já acompanhou situações de mãe que entra em quadro de depressão, justamente, já tem, né, essa questão do baby blues, do puerpério e tudo, mas que elas passam esse primeiro mês, que a gente sabe que é comum alguns sinais, mas que depois do primeiro mês a gente já fica mais em alerta, e aí essa família tá ali tentando ajudar, mas ela não quer. Ela não quer. Tudo que ela quer é só que aquele bebê tome leite dele em outro lugar, mas não no peito dela. E o peito é dela, né? Então, quem escolhe é ela. Não adianta a gente querer. Então, a gente, quando vai para esse atendimento, a gente tem que ter esse olhar todo completo. E aí, tem situações que a mãe já falou assim, meu marido que quer, eu não quero. Porque numa primeira experiência, teve uma situação que uma primeira experiência, o filho foi logo para a fórmula. E aí, esse filho estava com obesidade infantil. Quando nasceu a menina, o pai, que também já tinha sido nosso cliente, tinha entrado em contato com a gente e falou assim, não quero que a minha filha tome leite, não quero isso, não quero aquilo, tem que mamar. Quando a gente chegou lá, o peito dela estava muito machucado mesmo. E ela disse, eu não quero amamentar. Eu só quero que você faça o leite. O pai não estava, né, na hora ali, eu quero que você faça o leite, eu não vou passar por isso aqui de novo. E aí a gente conversei com ela e ela não estava disposta mesmo e pronto, acabou. Então, não existe nenhum julgamento, mas a gente precisa entender justamente para que a gente promova o bem-estar da mãe, né, e da família. Não adianta a gente ficar nessa, tem que amamentar a todo custo, tem que isso, por mais que seja uma bandeira que a gente levante, mas eu não estou dentro da casa daquela mulher, daquela família, avaliando todo o contexto o tempo todo e não estou lá fazendo tudo para eles, né? Então, nesses momentos pontuais que a gente vai, que a gente consegue identificar, mapear todas essas possibilidades lá, a gente dá esse retorno e tenta acolher a família da melhor maneira, com as possibilidades que são viáveis para cada um, porque não vai adiantar eu estar dizendo, usa a colher dosadora, e eles não saberem usar, e eu sair de lá, eles virarem a colher dosadora e o bebê ficar com confusão de fluxo que vai atrapalhar na amamentação do mesmo jeito. Então, o que dá para vocês? Vamos tentar o copinho, vamos tentar a seringa, vamos ver se o pai consegue, se a avó consegue, vamos ver o que dá certo aqui, para a gente não ir para a primeira opção da mamadeira, que já sempre está comprada, né? A mamadeira sempre está comprada, mas uma consultora de amamentação às vezes não está garantida para esse momento, às vezes liga, chama em cima da hora, nem sempre a gente consegue atender. Então, por isso a gente reforça essa importância de acompanhar desde a gestação, porque Verônica, hoje a gente trabalha com boleto, né? É verdade. Vou aproveitar e falar sobre isso. Porque como a gente trabalha com boleto, da gravidez toda, essas famílias podem ir pagando parcelado, e aí no dia que esse bebê nasce, ou se for fazer o curso, já vai estar tudo organizado, do que ficar esperando o bebê nascer, esperando ter os problemas. Muitas famílias fazem isso. Não, já vem aqui no primeiro momento, a gente já avalia, viu que está tudo certo, pronto. E é isso que isso traz até uma segurança. Traz a segurança. Traz a segurança, porque, por exemplo, eu, na minha época, eu tinha mamadeira de imediato, né? Mas ela me dava um conforto de saber, cara, se eu não conseguisse nada dar certo, eu sei que ela tá bem ali. E eu tenho visto cada vez mais isso. Pessoas que querem ter só pra ter uma segurança, não é nem pra querer já usar de imediato. Porque realmente já existe, eu já também passei por isso, de mães que foram fazer os chás, e a gente fala, né, dos produtos da Marimel, da Mama Box, e ela fala assim, não, Verônica, eu não quero amamentar. Eu já quero levar. E a gente entende, a gente tem que respeitar, porque é o corpo de cada um, né, a decisão, mas a gente tá aqui no papel o quê?
de informar, de dar conhecimento, de falar dos benefícios dessa escolha, mas, claro, sem dizer assim, é isso aqui só que é o certo pra você. Não tem como dizer o que é certo ou errado pro outro, né? Não tem. E a gente, enquanto enfermeira também, a gente precisa promover saúde, né? Então, a promoção de saúde através da informação, a educação em saúde é fundamental, é o nosso foco. E a gente parte ali para o suporte em meio a essas dificuldades, né? Enquanto consultora de amamentação, para poder a gente dar esse diagnóstico, investigar o que é e buscar, de fato, o que aquela família escolheu e quer. E esse suporte precisa ser cercado de cuidado, de acolhimento, de escuta e não de imposição, de dizer, você tem que fazer isso, você não vai usar chupeta, você não vai... Não existe isso, não existe esse caminho. Então, esse eu acho que é o nosso diferencial, porque a gente sempre visa isso, tanto eu como a equipe completa, a gente nos atendimentos busca ter esse acolhimento, porque a gente sabe quanto é difícil, porque todo mundo é mãe aqui também e passou por isso, de saber que a gente chora mesmo, de saber que na hora que esse bebê nasce, bate essa insegurança, essa ansiedade, e chegar uma pessoa só dizendo faz isso, faz aquilo outro, não é o que a gente prima como cuidado, e aí por isso que a gente tem no dia a dia nos atendimentos esse outro olhar, que não é só... Todo mundo fala de humanização, né? Eu acho que nós já somos humanos e essa palavra foi se tornando tão... tem que ser humano. Gente, nós já somos humanos, a gente precisa trazer mais acolhimento para o nosso dia a dia, porque de fato é algo que está faltando e esse momento de chegar um bebê, um novo integrante na família, muda a rotina toda de um casal, de uma família, de uma criança, de um bebê que chega que já tem um irmão mais velho, muda toda essa rotina. E a gente chega lá só para também impor algumas coisas enquanto profissional, ficar se colocando no papel, eu sou profissional, faz isso, que é isso que está certo, não é o que a gente pensa e a gente vê que no dia a dia vai dando certo porque a gente vai acolhendo de forma individualizada cada família. Verdade. Por isso, né, a gente quer também falar, né, Aline, do nosso convite, porque... Ainda esse ano, vem participar dos nossos workshops, né, Aline? Sim, temos muitos aí programados para esse ano. Vamos falar cada vez mais e todas as vezes, Verônica sabe. A gente fez ano passado, acho que uns 6, a gente fez o workshop ano passado e todo o workshop praticamente tem as informações que não mudam, mas que sempre tem uma atualização, porque o tempo todo está tendo atualizações acerca de cuidados de bebê, de saúde da criança, de amamentação. Então, a gente está o tempo todo se atualizando para a gente estar trazendo a melhor informação para vocês, a mais atualizada, para a promoção desse cuidado e promover a saúde dessas crianças que estão chegando, que são o nosso futuro, né? Já foram mais de 50 famílias, Aline, eu parei para contar esses números, já foram mais de 50 famílias, e elas sempre voltam com muita gratidão para falar que, olha, eu tava lá na maternidade, eu lembrei do que a Aline falou, Verônica, eu fui trocar a fralda, eu lembrei do que tu me disse. Então, vem participar dos nossos workshops, que é uma troca muito, muito legal, muito didática, muito dinâmica, e que a gente sempre fala, né? Não existe certo, não existe errado, existe a informação onde você vai poder ter o poder de decisão e não ficar só refém, né, das pessoas que opinam ou que falam sobre determinados assuntos, né, Aline? Mesmo. Então, Aline, eu quero te agradecer, muito obrigada. Agradeço pela parceria de sempre, de tudo, por ser nossa cliente, por confiar no nosso trabalho, por sempre estar indicando. Estamos aqui juntas para esse ano todo e os próximos que virão. Isso, fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, @fraldasecompanhia.slz e @bebedavez. Sigam também a Mama Box, que tem lá todos esses itens de enxoval de amamentação que a gente sempre fala. Gente, a Peitolândia é na Mama Box. Obrigada, Verônica. Obrigada.